Bom, amigo vascaíno, chegou o dia. Hoje é dia de Vasco da Gama e Bahia dentro do Caldeirão de São Januário. É dia de vitória, é dia de deixar o Z4 para trás e começar a olhar para a parte de cima da tabela. É dia de Caldeirão lotado e é dia também de polêmica, amigo, pois se prepare, pegue aquele seu remedinho e já deixe separado. Porque é completamente surreal o que a senhora CBF faz com o nosso Vasco da Gama. O árbitro que está escalado hoje para apitar a partida entre Vasco da Gama e Bahia foi exatamente o mesmo profissional que no ano passado, num jogo também contra o Bahia, prejudicou o Vasco da Gama. Meteu a mão no Vasco da Gama dentro da Arena Fonte Nova. É brincadeira, né? Parece que fazem de propósito. Eu vou trazer isso aqui para você. Além dessas muitas outras informações, tem negócio fechado por cria junto ao São Paulo e muitas outras notícias. Vocês terão pela frente um Acorda Vascão que chega já bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de quarta-feira. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental. Inclusive, faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 168 mil inscritos. Eu conto aí com você nesse momento para que a gente ainda nessa quarta-feira chegue a esse número tão importante. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui falando sobre um negócio fechado, pois exatamente numa terça-feira como ontem, há 2 anos atrás, o Vasco da Gama ele fechava um contrato profissional, estendia inclusive, né, o contrato profissional com um jogador de apenas 17 anos de idade chamado Matheus Ferreira. O atleta que já com 17 tinha um contrato profissional com o Vasco da Gama por conta de ser uma grande promessa da base e em 2023 ele estendia esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Um jogador que desde muito novo viveu o Vasco, desde muito jovem cresceu no Vasco, um atleta que, é claro, como qualquer outro cria, se apaixonou pelo Vasco da Gama. Em 2023, para você ter noção, ele tinha 17. Um jogador que estava no Vasco desde 2012, ou seja, chega ao Vasco da Gama com 6 anos de idade para a categoria Sub-6. Um atleta que desde o Sub-15 ele é convocado para a seleção brasileira. Sub-15, Sub-17, um jogador com futuro ímpar. E não à toa, olhando para a multa rescisória do Matheus França, um jogador que tinha uma multa rescisória na casa dos 350 milhões de reais. Meu amigo, esse jogador, por um motivo, razão ou circunstância que eu sinceramente até hoje não entendo, foi emprestado ao São Paulo no meio do ano passado. No São Paulo, em pouco tempo, ele garantiu a titularidade. No São Paulo, em pouco tempo, ele se tornou o capitão da equipe Sub-20. E ontem, de forma oficial, o Matheus Ferreira, ele se despediu oficialmente do Vasco da Gama através de suas redes sociais. Porque o São Paulo, após ter o Matheus França por empréstimo, comprou os direitos econômicos do jogador. Poxa, então ele comprou por muitos milhões de reais. Não. O São Paulo pagou 1,5 milhão de reais para ter uma das maiores promessas da base do Vasco da Gama. Eu, Lucas, não estou aqui para falar mal de ninguém. Ainda mais em um dia de Vasco da Gama, não quero falar mal de gestão. Mas eu gostaria de entender o porquê. Um cria da base do nosso Vasco da Gama, um jogador que está no Vasco desde o Sub-6,
um atleta apaixonado pelo clube, que sempre foi destaque na base, é vendido por R$1,5 milhão. Um valor que não paga nem um terço, nem um quarto, nem um quinto da folha salarial do Vasco. Sabe o que o Vasco da Gama vai fazer com R$1,5 milhão, amigo? Absolutamente nada. E o Vasco pega um jogador com um futuro gigantesco pela frente e dá de mão beijada para o São Paulo, que é um rival carioca. Então, assim, amigo, é difícil, tá? É duro de entender certas coisas que acontecem no nosso Vascão. Então, negócio fechado. O Vasco colocou R$1,5 milhão no bolso e perdeu uma promessa geracional. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários para essa inacreditável coisa que aconteceu dentro do nosso Cruz Maltino. Mas vamos seguir, né? Vamos mudar um pouquinho o clima, vamos trazer um pouco de coisa boa aqui para esse Acorda Vascão, porque hoje, amigo vascaíno, é dia de Vasco da Gama. Hoje, amigo torcedor Cruz Maltino, às 7h30 da noite, às 19h30, o Vasco entra em campo contra a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, que conta com alguns desfalques. Robert Renan não enfrenta o clube baiano hoje devido ao protocolo de concussão estabelecido pela CBF. É importante lembrar que o jogador sofreu um forte choque, né, de cabeça no clássico contra o Flamengo neste último domingo. De acordo com as normas da Confederação Brasileira do Futebol, ele precisará ficar 5 dias sem disputar partidas. O defensor passa por uma avaliação diária do Departamento Médico do Vasco para voltar nesse próximo sábado contra a equipe do Cruzeiro. Entretanto, mesmo com o desfalque do Robert Renan, que bom, o Vasco conta com o retorno do zagueiro Lucas Freitas, que retorna de suspensão e hoje deve ser o titular ao lado do Carlos Cuesta. É um desfalque confirmado, porém, para Fernando Diniz. Além do Robert Renan, o Vasco segue com o desfalque do Tietê, do Thiago Mendes, do GB e também do Lucas Piton. Nuno Moreira é dúvida. O atacante foi substituído no Maracanã, no intervalo, por causa de uma pancada no tornozelo. Realizou atividades normais ontem com um grupo dentro do CT Moacir Barbosa. Desde segunda-feira ele vem realizando um trabalho intensivo, melhorou o inchaço que estava ali no local do tornozelo. Vai ser avaliado momentos antes da partida para ver se tem condições de entrar em campo ou não, mas deve ser de qualquer forma relacionado. Caso não tenha condições, o David deve ganhar a vaga de titular no lugar do português. E, infelizmente, para o lado direito do campo, o Ryan é um desfalque confirmado, terceiro cartão amarelo, suspensão automática. Ryan, que é o grande nome hoje do Vasco da Gama, para você ter noção, desde a estreia do técnico Fernando Diniz no comando técnico do Vasco, o Ryan é o primeiro em finalizações, o primeiro em faltas sofridas, o segundo em nota do aplicativo SofaScore, o segundo em gols, o segundo em dribles certos, o segundo em duelos ganhos, o segundo em ações na área rival e o terceiro em desarmes. Ou seja, o Ryan é um faz-tudo. O Ryan é uma peça fundamental para o esquema de jogo do técnico Fernando Diniz. Eu não tenho dúvida que o Diniz vai quebrar a cabeça para solucionar esse problema da ausência do Ryan. Tem um grande substituto. Hoje, infelizmente, não é um substituto à altura, porque o Ryan, talvez, se não é o melhor, é um dos melhores pontas do futebol brasileiro. E tem hoje o técnico Fernando Diniz, o atacante colombiano Andrés Gomes, para suprir essa carência do ponta direita. Cria Ryan, tá? Mas Andrés Gomes vai começar sim na vaga do Ryan, será o titular aí do sistema ofensivo do nosso Vascão. Vamos ver como o colombiano vai desempenhar, né? Então, com essa chegada do colombiano no time titular, ele vai para o lado esquerdo, direito, Verratti como centroavante, e na esquerda fica a dúvida. Nuno Moreira, tendo condições, permanece entre os 11 iniciais, caso não, o DVD ganha a vaga na posição. Um meia com Coutinho, duas duplas de volante, uma dupla de volante, Barros e Hugo Moura, e o quarteto defensivo. Puma na esquerda, com a ausência do Piton, na direita PH, a dupla de zagueiros Lucas Freitas na esquerda e Carlos Cuesta na direita, e o Léo Jardim sai do gol hoje, Léo Jardim, pelo amor de Deus, fechando o gol do nosso Vascão. É obrigação vencer hoje em São Januário, tá? Não há outro resultado hoje dentro do Caldeirão que senão a vitória. Hoje é obrigação vencer a equipe do Bahia. Não apenas o Bahia. O Vasco hoje vence, caso conquiste a vitória, o Bahia e a arbitragem. É bom ficar de olho. O árbitro hoje é escalado para apitar Vasco da Gama e Bahia, se chama João Gobi, árbitro paulista da Federação Paulista de Futebol. Esse mesmo árbitro, no ano passado, também apitou um Vasco Bahia, não em São Januário, entretanto dentro da Arena Fonte Nova. Esse árbitro foi responsável por esse lance que está aparecendo aí na imagem a vocês,
o David ele já tinha o cartão amarelo e aos 14 minutos do segundo tempo, onde o Vasco inclusive vinha muito melhor que o Bahia, esse mesmo árbitro expulsa o David num lance, e eu vou falar, patético, cara. Patético, ridículo, vergonhoso, abismal. Não consigo encontrar palavras para definir o que esse rapaz fez na partida. Um lance em que o David faz a parede, normal, faz um braço de proteção, nem encosta na cara do Gilberto. O Gilberto se joga para trás, esperneando, desesperado, e o árbitro aplica o segundo cartão amarelo. O David já tinha expulso o jogador. A partir dali o Vasco, é claro, se desmorona no jogo, vai muito mal e acaba levando o segundo gol e sendo derrotado para a equipe do Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Foi um lance tão polêmico que o PC de Oliveira, que é um árbitro que eu sempre digo aqui no canal, se o PC de Oliveira fala algo que a arbitragem errou contra o Vasco, se ele se posiciona a favor do Vasco e contra a arbitragem, amigo, tu pode ter certeza que esse lance não foi um erro, não. Foi algo escandaloso, não foi um erro, foi um escândalo. Porque o PC de Oliveira é um árbitro que nunca gostou do Vasco da Gama. Então, quando ele se posiciona a favor do Vasco, que pode ter certeza, foi um escândalo de arbitragem. O PC de Oliveira se posicionou. Ele se manifestou, disse, né, inclusive, as seguintes aspas: o árbitro é orientado a aplicar o cartão amarelo para o uso indevido do braço quando o jogador infrator desconsidera o risco ou a consequência para o adversário o atinge no rosto ou na cabeça. O movimento do braço do David na disputa com o Gilberto foi normal, sendo assim o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho, na minha interpretação, foram mal aplicados. Então, assim, algo absurdo, algo completamente maluco, o que o senhor João Gobi fez no ano passado, e como uma forma de recompensa a CBF pega o mesmo árbitro e o coloca novamente para apitar o mesmo jogo do Vasco contra o mesmo Bahia. Espero que hoje, dentro de São Januário, ele não faça nenhum tipo de cagada, mas sinceramente me preocupa. Quando se trata de CBF Vasco da Gama, amigo, eu não duvido de nada. Eu já vi a CBF tirando um campeonato brasileiro do Vasco e entregando ao Corinthians. Eu já vi a CBF em 2015 rebaixando o Vasco da Gama para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu não duvido que mais um ano a CBF queira rebaixar o Vasco, porque já tentou. Vocês esqueceram que em 2023 o que a CBF fez de força para rebaixar o Vasco da Gama. Então, amigo, a ver, tá? Hoje é contra a 11 do Bahia e contra ali um amarelinho que vai estar dentro de campo. Entretanto, independente é a obrigação do Vasco da Gama vencer. Tá confiante? Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários, porque eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão, que chega na manhã dessa sua quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, e já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante, pré-jogo, para trazer tudo, de fato, sobre esse Vasco da Gama em Bahia. Show? Vamos que vamos então, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento, como eu sempre falo aqui no canal. Saudações vascaínas.